Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Evandro Pacola, sou engenheiro de soluções da Amplitude para a América Latina. Nesse vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a Amplitude e os seus produtos que compõem a plataforma de User e Product Analytics. Bom, vamos lá. A Amplitude, ela tem um mantra como empresa, que é poder para os seus produtos. Nós acreditamos que a chave para destrancar esse poder está na jornada do usuário, no mapeamento da jornada do usuário dentro do teu produto digital. Óbvio, a maior parte dos nossos clientes tem muitos problemas, mas se a gente pudesse condensar esses problemas em três grandes pilares, talvez a gente teria mais ou menos essa visão que a gente está vendo agora, onde a amplitude ataca, que é a parte de melhoria de aquisição, de melhorar o funil de aquisição, conseguir trazer mais usuários, entender qual a parte da jornada que os usuários estão deixando, e conseguir melhorar aquela parte da jornada. Conseguir entender e maximizar a monetização, uma vez depois que os usuários foram adquiridos e foram ativos, como que eu faço para monetizar esses usuários? E no final do dia, como que eu consigo reter mais esses usuários que me custaram tanto para serem adquiridos, depois começarem a transacionar com o produto? Como que eu faço para reter esses usuários? Então, esses três principais pilares é onde a Amplitude ajuda aos clientes. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso utilizando o conceito de eventos. Basicamente, o Amplitude ele vai poder receber do teu produto digital eventos, que é a maneira que o usuário interage com o teu produto. Um clique é um evento, um carregamento de página é um evento, um scroll down pode ser considerado um evento também. Toda a interação do usuário com o teu produto digital, ela é traduzida dentro de eventos. E nós conseguimos pegar esses eventos das mais diversas origens, seja um website, seja um dispositivo móvel, seja até um smartwatch, por exemplo, a gente consegue pegar, seja uma Smart TV, enfim, a Amplitude consegue baixar esses eventos e aí a gente vai subir isso para dentro do que nós chamamos da plataforma de Digital Analytics, para que os usuários então comecem a responder suas perguntas relacionadas à utilização do produto do canal digital. Então, perguntas aí como, poxa, como que foi a performance da última campanha? Ou então, opa, né, uma pergunta que a gente já tinha até feito antes, em qual parte de um funil de aquisição os usuários estão saindo da jornada? Onde que eu estou perdendo a maior parte dos usuários? Enfim, perguntas simples como essas, enfrentadas pelo dia a dia de várias empresas, você vai conseguir responder utilizando Amplitude. E como as empresas estão fazendo isso? A gente pode ver que existem empresas dos mais diferentes setores utilizando a Amplitude. Temos empresas dos setores de retail, varejo, industrial, setor de consumer, setor de bem-estar, mídia e telecom, e também até empresas de tecnologia que utilizam a Amplitude para entender como os seus usuários estão utilizando o próprio produto que essas empresas desenvolveram. Portanto, amplitude serve tanto para empresas que são líderes digitais, ou seja, empresas que só existem por conta do seu produto digital, ou para empresas tradicionais que surgiram com um modelo de negócio no passado, quando não existia ou quando era muito incipiente ainda, os modelos de canal digital, e são empresas que estão se modernizando, estão buscando o seu espaço e segmentando o seu caminho na jornada digital através dos canais digitais, sejam com produto ou seja através de canal digital. Então, nós atendemos basicamente todos esses dois grandes nichos de empresa. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco como que funciona a plataforma, sobre o que o Amplitude pode ajudá-los. E vamos agora para algo prático. Vamos resolver um problema de um gerente de um programa de fidelidade, um loyalty member. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse gerente. Esse gerente é o James. Olha só. O James ele trabalha na Ampli Store, tudo bem? E ele é o gerente do programa de fidelidade que a Ampli Store recém lançou no mercado. E ele, como gerente de um programa de fidelidade, tem como principal característica cuidar do seu programa,
visando o quê? Visando o aumento de conversões. As maiores empresas hoje, todas elas têm um certo programa de fidelidade que costuma garantir maiores vantagens para os clientes que fazem adesão a esse programa, comparado aos clientes que ainda não adquiriram o programa de fidelidade. Então, olha só que interessante. O James, nesse nosso desafio de hoje, ele recebeu um e-mail do CEO dele dizendo que, olha, conversão não está subindo para os clientes que entram no programa de fidelidade. E é justamente o que eu não espero, porque se eu tenho mais gente entrando no programa de fidelidade, eu deveria estar convertendo mais. Esse pessoal tem um monte de benefícios, um monte de ponto de desconto, por exemplo. E por que que a minha conversão não está subindo ao longo do tempo? É isso que nós vamos utilizar o Amplitude para ajudar o James a resolver. Agora, vamos pedir licença à nossa apresentação e vamos ir para aquilo que realmente interessa. Vamos ao Amplitude. Bom, aqui nós temos a tela inicial da Amplitude, então tem um dashboard com os principais KPIs. Esse dashboard ele pode ser customizado, então eu posso definir quais KPIs vão estar aqui, quais gráficos vão estar aqui, ou então esses dashboard também pode ser feito baseado em um template. O Amplitude traz uma série de templates já pré-produzidos, bastando que você escolha qual é o tipo de negócio que é relevante para você, e aí você consegue trabalhar, simplesmente indicar aqui quais são os eventos para cada etapa desse template, e aí você passa a ter um template para chamar de seu e para conseguir utilizar. Bom, então qual que é o dia a dia do James? Ele chega, KPIs que são importantes para ele. Como que está o número de adesões ao programa de fidelidade? Ele vê que, opa, teve uma queda em relação a ontem, mas tudo bem, hoje é uma segunda-feira, ontem foi domingo, normalmente as pessoas aderem mais aos domingos mesmo, era esperada essa queda aqui. Bom, tudo bem, entendi que era esperada essa queda, mas eles estão aderindo. Eu estou vendo clientes subindo. Se eu comparo o mês atual com o mês anterior, eu vejo que aumentou bastante, né? Teve maior a aquisição, né, de subscrições. Por que então o meu CEO está me dizendo que a conversão não está boa para os clientes do programa de fidelidade? Bom, o James, ele é um ótimo técnico, mas ele poderia não ser. E isso não impediria ele de utilizar o Amplitude para ajudar no dia a dia dele. Nesse caso, o Amplitude ele tem a funcionalidade de linguagem natural, que permite com que qualquer usuário digite uma pergunta utilizando linguagem de negócio, como essa pergunta que eu estou digitando aqui agora, que é a conversion rate dos últimos 30 dias dos clientes que entram no programa de fidelidade até terminar a compra, que é o conceito de conversão aqui dentro da Ampli Store. James digitou essa pergunta e vai pedir então para o Amplitude responder. Vocês vão ver que em questão de segundos o Amplitude vai buscar a informação para responder essa pergunta e vai deixar essa informação aqui pronta em formato gráfico. Inclusive, se eu quiser, eu posso abrir esse gráfico, ver aqui os detalhes dos eventos que o Amplitude considerou importante para estarem aqui dentro do gráfico, e eu consigo realmente confirmar aquilo que o meu CEO estava dizendo. Apesar do número de clientes que entram no programa de fidelidade estar aumentando, a minha conversão média se mantém na casa de 8%, até menos nas últimas semanas. Então, realmente, o James tem um grande problema em mãos. Antes da gente avançar um pouco mais, vamos dar uma olhada no produto que o James trabalha na Ampli Store? Então vamos vir aqui e vamos dar uma olhada. Aqui então nós temos a Ampli Store, a loja de e-commerce que o James trabalha. A gente pode ver que ela tem um banner interessante de entrada, tem uma série de produtos recomendados, o usuário ele pode escolher trabalhar, comprar por categoria de produto, pode escolher entrar no programa de fidelidade do James. Então, é uma loja online como qualquer outra loja, tá? Bom, então, vamos voltar ao problema do James. A taxa de conversão não está subindo. Então, o que que ele pode querer saber, né? Ele vai querer saber qual é a jornada do usuário dentro do produto. Algo normal. Poxa, como que ele faz para saber isso? Então, ele pode usar a amplitude e eu tenho exatamente um gráfico de jornada pronto. E aí, eu simplesmente tenho que dizer, olha, eu quero saber o que os usuários estão fazendo após entrar ao programa de fidelidade, se aderirem. Eu quero saber o que eles estão fazendo nos últimos 30 dias.
Então eu vejo que após eles entrarem no programa de fidelidade, eu tenho duas grandes tipos de jornada. A principal, eles favoritam um item, então faz muito sentido, porque de repente ele está namorando aqui um item, ele vai lá e vai favoritar esse item. Mas a segunda jornada, é a jornada que o James está interessado, é a jornada em que ele olha o produto recomendado. Porque essa recomendação de produto é um algoritmo de machine learning, que o James também estava envolvido. Foi feito um treinamento em cima dos clientes que já eram parte do programa de fidelidade, então foi investido bastante dinheiro aqui nesse algoritmo e a gente vê que realmente está tendo surtindo efeito. É a segunda maior jornada, quase empatando já ou passando a primeira. Mas a segunda maior tendência de utilização é que os clientes olhem o que está um item que foi recomendado. O que o cliente está fazendo então depois que ele olha esse item? Eu espero que ele esteja atrelado a um evento de compra, né? E realmente, não é o de compra ainda, mas é um evento de adicionar o carrinho, que é muito positivo. Então, está fazendo sentido. O cliente está olhando um produto que eu recomendei, esse produto é tão relevante que o cliente já em seguida adiciona ele ao carrinho. E aí, o que será que está acontecendo? Por que não está havendo conversão nesse momento? Então, faz sentido agora para o James ir criar um funil de conversão e entender o que está acontecendo. Então, aqui eu tenho os três principais eventos, mas falta um último evento, que é o evento de completar a compra. E aqui eu vejo um grande drop do número de usuários. Olha só, eu saio de 14 mil usuários que adicionaram algo no carrinho para apenas 1.500 compras. Ou seja, tem algo acontecendo aqui. E o James, como gerente do programa de fidelidade, ele vai querer saber se os usuários estão utilizando os benefícios do programa de fidelidade. E afinal de contas, aqui eu tenho, né, uma jornada baseada em um comportamento. Qual é esse comportamento? Entrar no programa de fidelidade, olhar um item recomendado, adicionar esse item ao carrinho e terminar a compra, né? Então, esses usuários que estão terminando a compra, estão concluindo o processo de compra, o que está levando eles a fazer essa conclusão? Vamos então dar uma olhada nos drivers que estão levando esses usuários a converterem? E o James espera ver logo aqui um item de utilização de cupom de desconto, algo que esteja relacionado ao programa de fidelidade. E ele vê que, utilizando o índice de correlação de Pearson, nós vemos que o evento mais fortemente correlacionado às pessoas que compram é o evento de checkout, que é um evento meio óbvio, né? Todo mundo que vai comprar tem que fazer o checkout. Mesma coisa, adicionar informação de pagamento, olhar carrinho, enfim. Eu não vejo eventos relacionados ao programa de fidelidade. Até que aparece aqui para mim o código de promoção, aplicar código de promoção. Mas é muito poucos usuários. Dos 1.500 que converteram, apenas 106 utilizaram o código de promoção. Então, o James ele já começa a formular uma primeira hipótese. Opa, as pessoas não estão utilizando o código de promoção. Por que será que as pessoas não estão utilizando esse código de promoção? Se eu vejo aqui o índice de correlação, ele está fracamente positivo, quase ninguém está utilizando isso. Então, o que eu posso fazer nesse primeiro momento? Eu posso vir e falar assim, então tá aqui os usuários que converteram, ótimo, mas eu quero me focar agora nos usuários que não converteram. Eu quero mudar a jornada desses usuários, eu quero chamar eles de volta para o fluxo para eles se converterem. Para isso, como que eu posso fazer? Eu posso ver a jornada individual de cada usuário. Eu consigo vir aqui e ver o user stream individual de cada pessoa que caiu dentro dessa jornada aqui que não completou a compra. Então, eu consigo ver esse usuário, consigo ver detalhes desse usuário, o país que ele mora, qual a operadora dele, o idioma dele, se ele já participou de algum teste. E aqui, quais são as variáveis externas que eu carreguei para melhorar as minhas informações sobre esse usuário. Tá? Então, eu também consigo complementar o perfil desse usuário com informações externas. Inclusive, aqui eu tenho informações das últimas compras que ele fez, o valor total, se foi aplicado algum desconto ou não, enfim, é o que eu consigo carregar com uma série de informações que eu queira. Mas isso daqui não responde a pergunta do James. Ele quer saber por que as pessoas não estão colocando cupom de desconto. Será que elas têm o cupom e não sabem onde colocar? Será que elas não se ligam aonde que tem que colocar o cupom de desconto? Para isso, a gente pode utilizar
o Session Replay do Amplitude. Então, aqui eu tenho já carregado uma sessão de um usuário brasileiro e caiu dentro desse padrão. Ele olhou a sessão, olhou o welcome page, adicionou algo no carrinho, foi para a parte de pagamento, checkout e não terminou. Ele não concluiu a sessão. Ou seja, o que está acontecendo com esse usuário? Vamos dar um replay aqui então na sessão dele. O Amplitude ele consegue gravar a sequência de eventos e ele vai compilar a navegação desse usuário. Então, a gente está vendo, esse usuário está ali olhando o produto recomendado, que é muito bom, é algo que era esperado. Ele colocou, então, ovos no carrinho, ele vai ver o carrinho, provavelmente para finalizar a compra. Opa, aqui ele tem que colocar o cupom de desconto, que o James está esperando que ele faça isso. Mas, aparentemente, ele não achou, passou batido, checkout. Aí ele vai ir para a tela de checkout, foi para a tela de checkout, enfim, selecionou o país dele, e aí ele já passou o lugar onde ele deveria informar o cupom de desconto. Nesse momento, o James fala: encontrei um problema aqui. Eu tenho que chamar a atenção desse usuário para o fato dele ter cupons de desconto. Como que eu faço isso? Aí existem várias maneiras de fazer isso. O primeiro approach que o James pode fazer é querer utilizar todo aparato que a área de marketing dele possui. Então, ele pode vir, pegar esses usuários que ele identificou que são usuários que têm um comportamento interessante, estão muito próximos de fazer uma conversão, e ele pode criar um cohort desses usuários. Então, aqui, eu vou criar um cohort desses usuários. Aqui é interessante que o Amplitude está me dando um aviso, falando assim, olha, tem usuário que ainda pode estar no processo de comprar, porque ele acabou de entrar. O Amplitude trabalha sempre com dados em tempo real, ele está me avisando, falando, olha, pode ser que você está isolando usuários que ainda estão no processo de terminar a compra, mas não tem problema, são usuários relevantes para mim. Então, eu quero salvar um cohort comportamental, é um cohort vivo. Toda vez que entrar um usuário e tiver esse padrão de comportamento, eu vou ficar sabendo. E agora que eu tenho esses usuários isolados, eu posso fazer determinadas ações com esses usuários. Então, o que eu posso fazer com eles? Eu posso, a qualquer momento, encontrar esses meus cohorts, meu cohort que eu acabei de criar, e decidir fazer uma sincronização desse cohort com uma ferramenta de marketing que a minha área de marketing vai me prover, por exemplo, com envio de notificações push, para chamar a atenção do usuário ao fato que ele tem um cupom de desconto para ser utilizado. E aí eu posso utilizar centenas de integrações que a Amplitude tem, por exemplo, o Braze, ou então eu posso começar a colocar anúncios junto ao Google Ads ou à Meta, ou então simplesmente eu quero exportar esses usuários. Enfim, existem inúmeras maneiras de eu conseguir fazer o retargeting desses usuários utilizando ferramentas de comunicação, sejam ferramentas de marketing ou outras ferramentas técnicas onde eu possa continuar a minha análise ou fazer um call to action desses usuários. Bom, Evandro, além disso, eu também quero fazer uma mudança dentro do meu produto. Ou seja, que eu tenho a minha página da Ampli Store, eu gostaria de que, quando esses usuários que tiveram esse comportamento de não terminar a compra voltassem ao meu site, eu gostaria de mudar a experiência deles, chamar atenção para o fato de que eles fazem parte do programa de fidelidade, que eles têm um cupom que seja de frete grátis, por exemplo. E dessa maneira eu espero fazer com que esses usuários tenham uma conversão maior do que os usuários não convencionais. Isso é o que nós conhecemos como teste AB. Muitas pessoas conhecem por esse nome. E dentro da Amplitude é possível fazer isso. Então a gente fez até o momento, antes de mostrar o teste AB, vamos recapitular o que a gente fez até o momento, pessoal. A gente encontrou um problema de conversão. A partir desse problema, a gente conseguiu entender a jornada dos clientes, a gente isolou um pedaço dessa jornada, descobrimos que determinados clientes estavam convertendo por motivos muito aleatórios e a gente descobriu que os clientes que não estavam convertendo não estavam conseguindo identificar vantagens do programa de fidelidade, como, por exemplo, a utilização de cupons de desconto. A gente conseguiu isolar, então, esses clientes que não estavam completando a compra, que faziam parte do programa de fidelidade,
E aí a gente mostrou aqui opções de retarget desses clientes, de chamar eles para ação novamente, utilizando sincronizações em tempo real do Amplitude com várias ferramentas de marketing. Bom, um outro caminho seria, como a gente estava falando, mudar a experiência do cliente dentro do nosso produto, chamando a atenção dele, por exemplo, ao fato de que ele tem um cupom de desconto, por exemplo. Então, nesse caso, utilizando Amplitude, nós vamos criar um experimento para demonstrar essa funcionalidade. Vejam como é fácil realizar esse experimento. Tudo que eu tenho que fazer é vir na página de experimento, criar um novo experimento, vou dar um nome para ele, vou chamar ele de teste AmpliStore Demo. E aí eu vou criar então esse experimento e eu tenho que configurar esse experimento. Na configuração, eu tenho que determinar qual vai ser o público-alvo, e aí, no caso, eu quero que o público-alvo desse experimento sejam apenas clientes que fazem parte de um determinado cohort que eu acabei de, de definir antes. Então, aqui são os usuários que não completaram a compra. Então, está aqui o meu público-alvo, que eu consigo determinar qual vai ser a distribuição do experimento entre o meu público-alvo. Então, eu posso trabalhar com o grupo de controle, o grupo de tratamento. E aqui eu tenho a parte de rollout do experimento. Se eu quero fazer para todo mundo, se eu quero utilizar apenas, não, eu quero fazer o rollout do experimento para apenas 10% da minha população. E assim eu posso testar uma hipótese sem gastar muito. Isso serve também se eu quisesse fazer, por exemplo, um teste de uma campanha de marketing. Será que determinada campanha vai fazer com que os meus clientes convertam mais dentro do meu website ou não? Então, eu posso escolher fazer o rollout dessa campanha, desse experimento, apenas 1 ou 2% da minha população, e aí ver se justifica ou não. Se essa campanha está surtindo efeito, aí eu posso fazer o deployment dela para muito mais pessoas. Legal? Salvei. Ó, vamos salvar então essa informação super importante. E aqui eu tenho os objetivos do meu experimento. Então, eu vou vir aqui e selecionar qual é o objetivo do meu experimento. Então, por exemplo, eu quero que o grande objetivo vai ser com que os clientes completem, vou fazer aqui, complete o sign-up, por exemplo. E aí eu espero que isso esteja aumentando. E aí aqui eu coloco qual é o mínimo aceitável de melhoria. Então pode ser 5% de melhoria. Aí eu posso adicionar outras métricas, enfim. Vou falar assim que além disso, eu também espero que o valor médio das ordens aumente em 5%. Então também consigo determinar vários objetivos para esse meu experimento. E aí aqui depois eu determino então quais são as variantes que eu vou ter dentro do meu experimento. Eu posso ter uma, duas, ou três, cinco, quantas variantes forem necessárias. E a variante, ela nada mais é do que um payload em JSON, que o Amplitude vai enviar para dentro do teu produto. O teu produto vai desempacotar aquele JSON, aquele payload, e vai abrir e vai substituir, por exemplo, variáveis pelos valores que você estiver mandando aqui através da nossa ferramenta de experiment. Para ficar mais didático, vamos dar uma olhada em um experimento que já está pronto? Vamos carregar ele aqui. Pronto. Esse é um experimento que fala exatamente disso, que busca fazer a melhoria na conversão. Então, aqui eu tenho as configurações, e só para vocês entenderem, aqui eu tenho o payload do grupo de controle, e aqui eu tenho o payload do grupo de tratamento, ou seja, percebam que eu estou modificando um pouco a experiência do usuário, mostrando aqui um texto diferente para usuários que fazem parte do grupo de tratamento. Bom, quando essa campanha, então, né, esse meu experimento está pronto, o que que vai acontecer? Dentro do meu produto, ele vai se ligar à minha ferramenta de experimentação e toda vez que o usuário começar a utilizar meu produto, eu vou querer saber se esse usuário faz parte do grupo de tratamento ou do grupo de controle. Se ele fizer parte do grupo de controle, e essa barrinha aqui, ela está aqui só para fins de demo, tá, pessoal? Não fica aqui no produto final. Mas se ele fizer parte do grupo de controle, ele vai mostrar a experiência normal para aquele usuário, o meu banner normal. Mas se esse usuário fizer parte do grupo de tratamento, aí olha só que interessante, eu vou colocar aqui para ele um banner diferenciado falando assim, meu amigo, você tem direito a frete grátis. Será que essa mudança na visualização do meu produto, ela se reflete em melhoria de conversão? Para isso,
eu faço o deploy do experimento, e aí, para isso, o meu experimento ele fica rodando e fica me dando resultados de como está indo o andamento desse experimento. Então, aqui eu vejo que eu tenho o grupo de controle, a minha hipótese, eu tive uma conversão de 10% contra 14,8% no grupo de tratamento. Ou seja, quem foi exposto a esse banner converteu 14% versus 10% como do banner tradicional. Um ganho de eficiência de 45% a mais do grupo de tratamento versus do grupo de controle. Pessoal, isso dessa maneira, o Amplitude já está dizendo aqui para a gente, cara, esse experimento ele é significante, ele ficou acima do controle e acima das metas que você está esperando, tudo bem? E aí, enfim, aqui embaixo eu vou ter todos os dados estatísticos da realização desse evento, qual foi o número de exposições, qual foi o número de ganho dia a dia, ou se eu quiser trabalhar com ganho acumulativo, até entender como que chegou, foi composto o número de 14,8%. E aí eu posso decidir, então, se esse experimento faz sentido ter o rollout ou não, se eu quero deixar ele rodando aí um pouquinho mais de tempo. Legal? Bom, pessoal, dessa maneira, recapitulando o que a gente fez até o momento, a gente conseguiu responder uma dúvida sobre a taxa de conversão média. A gente viu que existia um problema na taxa de conversão média dos clientes que entravam no programa de fidelidade, essa taxa não estava subindo. Depois a gente conseguiu identificar um problema na jornada do usuário, a gente viu que o usuário ele não estava conseguindo utilizar benefícios do programa de fidelidade, a gente comprovou isso, que a gente conseguiu pegar a jornada de um usuário e replicar ela, né, fazer o replay dessa jornada, entender realmente que o usuário estava passando batido pelo benefício do programa de fidelidade. Com isso, a gente conseguiu isolar esses usuários dentro de um cohort, e aí a gente consegue exportar esse cohort para ferramentas de marketing, para conseguir chamar esse usuário de volta para a finalização da jornada. Ou então a gente veio aqui, foi mais a fundo ainda e conseguimos criar um experimento focado em mudança da experiência do usuário dentro do meu produto e conseguir comprovar que essa mudança ela é muito significativa, apresentando um ganho de 45% da taxa de conversão contra o grupo de controle. Pessoal, dessa maneira a gente conseguiu ver como que o amplitude ele pode ser usado, os pontos em que ele pode ser usado e como ele consegue ajudar o cliente na jornada digital. Gostaria de agradecer a vocês, que todos tenham um ótimo dia. Estamos aqui para dúvidas.